Olá, meus amigos e minhas amigas. Nessa aula nós vamos aprender um pouco sobre as ferramentas. As ferramentas que você vai comprar para trabalhar em eletrônica vai depender muito do que você vai fazer. A exemplo, essas pequenas espátulas aqui, essa pequena ventosa, tudo isso é muito usado para remover display de notebook, celular. Se você não vai trabalhar com notebook ou celular, não tem necessidade de comprar esse tipo de ferramenta. Um outro exemplo aqui, se você vai trabalhar com celular, você não vai precisar comprar um martelo desse tamanho. Então, meus amigos, as ferramentas vai depender do mercado que você vai atuar. Mas vou apresentar aqui algumas ferramentas e como usar essas ferramentas para você ter uma pequena noção das ferramentas e do uso das mesmas. Então, meus amigos, vamos começar aqui mostrando para vocês as ferramentas mais pesadas, que talvez você não vai usar. Se você for consertar um celular, alguma coisa, você não vai usar um martelo desse. Mas para que comprar um martelo desse então? Bom, o martelo, meus amigos, ele serve, você sabe, para bater alguma coisa. Mas se você tem um pino tipo rebite, uma coisa assim, talvez seja preciso que você coloque um pequeno pulsão ali e bata com o martelo para remover. Então o martelo é útil em alguns momentos na eletrônica. Em alguns aparelhos eletrônicos é preciso que você remova alguma coisa que esteja presa com alta pressão e que você precisa bater com o martelo ali para remover. E também para amassar alguma coisinha que você precisa amassar. O martelo geralmente pode ser usado, às vezes, em uma peça que está presa em uma morsa. É bom você ter uma pequena morsa também. E você vai prendê-la aqui na lateral da mesa e bater com o martelo em alguma coisa. Você pode também endireitar, entortar alguma parte metálica usando assim o martelo também. Então o martelo é uma ferramenta usada em alguns momentos, talvez não seja necessário você comprar um martelo. Uma outra ferramenta que pode ser usado junto com a morsa também é a cegueta. Bom, acho que não vou comprar uma cegueta, vou consertar celular. Se você for consertar celular, talvez você não vai usar uma cegueta. Mas a cegueta é muito importante, meus amigos. Para você cortar um parafuso que seja muito comprido e você queira colocar esse parafuso, é o que você tem no momento, para colocar em algum lugar, você vai cortar esse parafuso com a cegueta. Prendendo esse parafuso na morsa, aqui, você vai cortar o parafuso com a cegueta. Você vai prender a morsa aqui na sua bancada, vai prender o parafuso na morsa, aqui, e vai serrar com a cegueta. A cegueta, meus amigos, muitas pessoas não sabem usar a cegueta. A cegueta, ela serra apenas nesse sentido, apenas para frente. Então você vai colocar ela aqui e empurrar firme para frente. Para trás você não vai colocar pressão, porque ela não serra para trás. Então você vai serrar, puxar. Para frente firme e para trás você vai deixar frouxo mesmo, porque para trás ela não serra. Essa é a cegueta, que vai ser usada também geralmente junto com a morsa. Serve para você serrar algumas partes metálicas, algumas partes de plástico também, e algum momento você talvez vai precisar da cegueta. A morsa também é muito usada para você prender alguma coisa. Você pode prender uma placa, aqui ó, você pode prender aqui uma placa, a exemplo, para trabalhar aqui na placa. Eu costumo usar isso aqui. Você prende
para trabalhar com o ferro de solda aqui, colocar componentes. Então, uma morsa pequena dessa tem muitas utilidades na eletrônica. Muito bom ter uma morsa pequena. Uma morsa grande é muito caro, então compre uma pequena que já vai te ajudar bastante. Uma lupa. Para que serve uma lupa? Meus amigos, uma lupa é muito importante. Você pode ser bom das vistas, você pode ter uma visão excelente, que você não vai conseguir ler todos os códigos dos componentes. Existem componentes muito pequenininhos que você vai necessitar de uma lupa. E você pode comprar, existem vários modelos diferentes. Compre uma lupa. Tem lupa de cabeça, que fica presa direto na sua cabeça. Eu gosto muito dessa aqui. Você vai posicionar a lupa a uma certa distância para que você consiga ler os códigos dos componentes e também verificar possíveis soldas trincadas no circuito eletrônico. Ajuda muito, meus amigos, uma lupa. Para quem está consertando ou pretende consertar celular, você vai ter que comprar essas pequenas espátulas de plástico. Veja bem, aqui tenho vários modelos delas. Também para abrir display de notebook, abrir tudo que é de pressão, que está encaixado de pressão, você vai usar essas espátulas, ó. Olha só, abrindo um celular, abrindo um notebook. Essa ventosa aqui é muito usada para remover display, principalmente display de celular. Você vai aquecer com a estação de ar quente e prender essa ventosa e puxar, olha só. Essa ventosa vai te auxiliar a remover display de celulares e alguns outros componentes que necessitam que você puxe ele para cima e que não tem como segurar no mesmo. Então essa ventosa e essas pequenas espátulas são muito utilizadas principalmente no conserto de celular. Isso aqui é de plástico para não danificar a carcaça, pois se você colocar ali uma chave de fenda ou uma pinça como essa, você vai danificar a carcaça. Então veja bem, meus amigos, cada ferramenta tem o seu uso específico para aquele momento. Você não vai pegar uma espátula dessa e tentar remover um objeto metálico ali, que você vai danificar apenas a espátula. Se você pensa em consertar celulares também, é bom que você compre essas pequenas chaves. Uns joguinhos de chaves pequenas assim, ó. Tem chave Torque, tem chave Phillips, tem várias chaves diferentes. É bom que você compre chavinhas bem pequenas para que você conserte celular e outros aparelhos que tenha parafusos pequenos. Geralmente é bom você ter algumas chaves pequenas assim. Elas podem vir dessa forma, várias chavezinhas pequenas, e também você pode comprar um joguinho assim, ó. É um joguinho de chave que vem o cabinho e você vai conectar as chaves aqui. Qual a diferença de você comprar um joguinho desse e você usar essa chavinha? Se o orifício, o parafuso estiver profundo no orifício, você não vai conseguir inserir essa chave, ó. Aqui temos chaves finíssimas aqui. Vejam bem essa aqui, ó. Olha só como é fininha a ponta dela. Mas ela só tem esse espaço, esse pequeno espaço aqui. E já com essa outra, eu consigo penetrar bem mais para dentro aqui do aparelho e remover um parafuso que esteja mais profundo. Então, por isso eu tenho os dois modelos aqui de chaves. É muito importante ter ferramentas para que você consiga fazer o seu trabalho. Também lembrando que depende do trabalho que você for fazer, você não necessita de tantas ferramentas e talvez você necessite de até mais ferramentas que essas que eu estou apresentando nesse vídeo. Agora vamos falar das pinças. Existem vários modelos de pinças, pinça com a ponta um pouco torta aqui, pinça mais finas como essa, pinças menores como essa e um pouco mais rígida, pinça
bem duras, como essa aqui, ó, tem pouca flexibilidade, mas é firme, veja bem. Com essa pinça eu consigo erguer esse alicate, olha só. Veja a força que tem essa pinça, como ela é firme, mas a ponta dela é grossa. Então ela serve em algum momento. Já com essa pinça, para que eu consiga erguer esse alicate, eu consigo também, mas ela já estou forçando ela quase a danificar, entortar aqui as pontas dela. Então cada ferramenta tem uma utilidade. Essa pinça da ponta fina é para pegar coisas pequenas que estão em locais difíceis de acesso de outra forma, né? E essa outra pinça aqui também é como aquela, mas é menorzinha e é um pouco, por ser mais curta, ela suporta fazer aqui uma forcinha um pouco maior, não vai entortar tão facilmente aqui a ponta. Já essa pinça é uma pinça para pegar um objeto um pouco mais pesado e que você pode fazer um pouco mais de força com essa pinça. Eu consigo pegar várias coisas pesadas que não conseguiria com aquela outra. Então você pode fazer um pouco mais de força com essa pinça. As pinças são usadas em vários circuitos, em vários aparelhos eletrônicos, meus amigos. É muito bom ter o auxílio de uma pinça. Vou falar um pouco aqui dos pincéis. Os pincéis, meus amigos, é bom você ter aqui um pincel para você limpar as placas, que você vai limpar a placa com o pincel. Você vai pode usar aqui álcool isopropílico para derramar aqui na placa e limpar, lavar a placa, para que você consiga ver com facilidade os problemas que existem em solda na placa e outros problemas também. É bom ter um pincel como esse, médio, tamanho médio. Eu tenho também aqui essa escovinha, ó, que tem as cerdas um pouco mais firmes. É muito bom para lavar a placa, limpar bem a placa. Eu uso essa escovinha. Uso também, meus amigos, uma escova de dente, veja bem. Pode comprar uma escova de dente se você não encontrar aquela. É muito bom também para você limpar a placa. Desse lado aqui, veja bem, é meio difícil de você limpar a placa com essas coisas. Então aí que entra esses pequenos pincéisinhos. Esse aqui eu cortei as cerdas dele para ficar um pouco mais duras e firmes, para que eu possa limpar, ó, entre os componentes aqui. Eu consigo, usando o álcool isopropílico aqui, limpar bem limpinho aqui, fazendo uma limpeza perfeita com um pincelzinho como esse, da cerda um pouco dura. Tenho também um pincel aqui da cerda um pouco mais leve, mais macio, para você passar de leve aqui e fazer um trabalho mais minucioso, onde você não pode aplicar muita força. Então cada ferramenta é usada de uma forma. Tenho esse aqui também, veja bem, é um pincel daqueles usado pelas mulheres para fazer maquiagem. E aqui eu uso ele também das cerdas bem macias em alguns momentos para remover algumas sujeiras que existem e que você não pode fazer muita força, não pode aplicar muita força. Uso esse também. Tenho aqui um mais fininho ainda. Raramente eu uso ele, mas às vezes é bom também ter um pincelzinho assim. Cada ferramenta para uma função diferente. Os alicates, talvez você não precise comprar um alicate desse tamanho. Se você for trabalhar apenas com conserto de celular, por exemplo, você não vai usar um alicate como esse. Mas se você precisar segurar alguma coisa, algum parafuso aqui bem grande, para torcer ele na morsa, prender na morsa de um lado e torcer do outro aqui, ó. Supondo que seja um parafuso, como existe alguns parafusos sem cabeça, você vai precisar segurar com isso aqui. E também é muito bom para você segurar alguma peça grande. É bom um alicate grande assim para você trabalhar alguns momentos. Depende do serviço que você for fazer. O alicate de bico, famoso alicate de bico, esse é um dos alicates que não pode faltar de forma alguma em uma oficina de eletrônica, em uma bancada de eletrônica, porque esse tipo de alicate é um dos mais usados.
Com ele você vai conseguir pegar componentes em locais bem complicados, fazendo com que ele se assemelhe a uma pinça. Não é como uma pinça porque o bico dele não é tão longo, mas ele serve para você fazer força, um pouco mais de força que a pinça, e pegar componentes em locais onde tem pouco espaço, e também você pode usar ele para cortar fios aqui, ó. Você pode cortar o fio com ele, ó. Veja bem. Ele tem a parte de corte. Você pode usar essa mesma parte de corte aqui, lentamente aqui, apertando um pouquinho e depois puxar. Você vai conseguir decapar o fio, veja bem, meus amigos. Então você consegue decapar o fio com esse alicatinho, olha só que maravilha. Então ele tem várias funções. Você pode segurar alguma coisa aqui para fazer algum trabalho. Ele tem várias funções, é um alicate muito legal. Esse alicate também é usado para entortar aqui. Às vezes você precisa entortar, dar um ângulo aqui no fio ou no terminal do componente. Esse alicate vai fazer esse trabalho também. Uma ferramenta essencial no mundo da eletrônica. Não pode faltar essa ferramenta. O alicate de corte é um alicate, como vocês viram, ele pode ser substituído pelo alicate de bico. Então, para começar, se você está começando na eletrônica, não precisa comprar um alicate de corte. Com alicate de bico você já faz o corte. O alicate de corte, como o próprio nome já sugere, ele serve para cortar. Mas ele é muito melhor para cortar um fio do que o alicate de bico, pois a sua função é apenas cortar. Com o alicate de corte, eu posso também, veja bem a facilidade de decapar o fio. Eu posso decapar o fio com o alicate de corte também. Então, meus amigos, uma ferramenta bem legal também, mas que pode ser substituída em alguns momentos por um outro alicate, mas é legal de ter também. Uma das ferramentas que eu não fico sem também é um bom estilete. Esse aqui já não está tão bom assim, mas o estilete, ele também serve para decapar fios, ó. Você vai usá-lo aqui para decapar o fio. Ele não é muito legal para decapar o fio, como vocês estão vendo aqui, veja bem. Eu demorei bem mais decapar esse fio com estilete do que com o alicate. Mas então para que usar um estilete? O estilete você vai usar para cortar algumas beiradinhas, algumas sobras de alguma coisa. Você vai usar para fazer alguns cortes precisos. Você pode colocar uma régua e cortar com estilete. Ele tem várias funções. O estilete é muito usado na eletrônica. É difícil saber de uma oficina eletrônica que não tem um estilete ou um bom canivete para cortar alguma coisa. Chaves de fendas. As fendas, como o próprio nome sugere, uma fenda é um rasgo em um parafuso. É bom você ter várias fendas diferentes, assim, pelo menos umas 3 fendas é bom você ter. Eu uso mais essas 3 aqui. Sem falar naquelas do joguinho lá, né, que tem as menorzinhas. As maiores são essas que eu uso. Geralmente essa aqui é bem usada e essa aqui também. Essa maiorzinha aqui eu quase não uso. Por que que você tem que ter fendas maiores ou menores? A fenda ela tem uma grossura aqui, uma espessura. Se o parafuso for muito largo aqui, você colocar uma fenda fina dessa, ela vai ficar roçando dentro do parafuso e vai estragar a sua ponta e a cabeça do parafuso também. Então você tem que usar uma fenda mais grossa assim, que você colocando lá vai ficar mais firme e você vai conseguir remover o parafuso. Ao contrário também, um parafuso que tem a fenda muito fina, você não vai conseguir colocar essa chave dentro da fenda. Vai torcer um pouco por cima, estragando a fenda e o parafuso. Então, por isso, a fenda tem que encaixar perfeitamente, a chave de fenda tem que encaixar perfeitamente na fenda, no orifício que existe na cabeça do parafuso,
para que você consiga remover o parafuso sem danificar o parafuso e nem a chave de fenda. As chaves Phillips ou Torque, tem chave Torque também, como eu já mostrei na outra lá, aquela que tem várias veiazinhas. Existem muitos outros modelos de chave, mas estou falando das mais usadas aqui. Eu gosto muito dessas três chaves, são chave Phillips, tenho essa pequenininha, fininha, essa mais grossa, e tenho essa aqui, que ela é fina e um pouco mais longa, porque existem alguns aparelhos eletrônicos que o parafuso fica muito profundo. Você precisa de uma haste bem longa para que você consiga chegar até o parafuso e remover esse parafuso. Aqui vou dar um exemplo com esse parafuso Phillips. Veja bem, se eu for usar essa chave Phillips nesse parafuso, olha só o que vai acontecer. Ela vai ter um jogo, ó. Eu até consigo torcer esse parafuso, mas se ele estiver muito apertado e eu forçar, ele vai roçar e vai estragar a minha chave e o orifício do parafuso. O correto para um parafuso como esse, que tem um orifício bem grande, é essa chave. Olha só que essa chave encaixa perfeitamente, não balança aqui, ó. Ela não tem folga. Você vê que a chave não tem folga no encaixe com o parafuso. É a chave perfeita para remover esse parafuso. Essa outra já tem uma folga, olha só. Essa folga vai proporcionar um defeito, desgaste na chave e no parafuso, fazendo com que eu danifique a minha chave e o parafuso também. Uma forma correta de usar a chave. E se o orifício fosse muito pequeno, essa chave aqui ficaria por cima, não conseguiria encaixar, iria torcer aqui, estragando o parafuso e a chave também. Na eletrônica também é bom usar alguma coisa para perfurar. Às vezes você precisa furar alguma coisa. Então eu usei uma chave de fenda velha que eu tinha, afinei a ponta dela. Para mim fazer aqui um marcador, forço ela e marco algum lugar. Deixei a ponta dela um pouco torta assim. Ficou uma ferramenta que eu uso em muitos momentos. Ficou muito legal. É claro, ela não serve para fazer muita força porque esse metal é fraco. Mas ela serve aqui para mim abrir um orifício aqui numa placa. Veja bem, eu posso aumentar esse orifício, ó, um pouquinho. Então, uma ferramenta que pode ser usada para isso. Usei também, desse mesmo jogo de chave, eu usei essa chavinha de fenda muito fina. Essa ferramenta eu uso ela o tempo todo em eletrônica. Para abrir esses orifícios, aqui, uso ela para cortar trilhas, movimentando ela aqui na trilha e cortar a trilha, porque ela tem uma pontinha muito fininha, muito boa de corte. Então, são ferramentas que eu uso e que me ajudam muito aqui no meu laboratório, na minha oficina. Você vai notar a necessidade de qual ferramenta você vai comprar para usar na sua oficina, no seu laboratório eletrônico. Uma das coisas que nunca pode faltar em uma eletrônica é um sugador de solda. Sugador, você vai dissolver a solda com o ferro de solda, colocar o sugador, vamos encostar o ferro de solda quente aqui na solda. A hora que a solda estiver dissolvida, estiver toda derretida, você vai pressionar aqui o sugador, encostar ele aqui próximo. No momento em que você remove o ferro de solda, você já deve remover e pressionar esse botão imediatamente, ó. É assim que funciona. Se você remover o ferro de solda e demorar um pouquinho assim, já não vai funcionar. A solda vai se solidificar novamente. Então, o funcionamento aqui para remover a solda com o sugador é dissolva a solda, coloque o sugador. Quando a solda estiver
totalmente dissolvida, remova o ferro e aperte o botão imediatamente. Com isso, você vai remover a solda do terminal do componente com facilidade. Eu tenho aqui dois modelos de sugador. Esse sugador grande é bem mais caro, muito mais caro que esse. E, para mim, ele parece ter uma durabilidade maior. Mas, para remover a solda, ele é praticamente igual a esse outro. Esse outro também remove com facilidade. Gosto muito desse pequenininho aqui. Então, não é o preço da ferramenta, às vezes, que vai fazer ela ser muito boa. Eu uso muito esse grande aqui, porque ele tem a durabilidade dele, ele dura bem mais. Esse pequeno aqui costuma estragar bem mais rápido. Mas é bom também, meus amigos. Então, compre um sugador de solda. Você vai precisar de um sugador de solda. O ferro de solda, eu uso esse ferro de solda de 40 watts, e já usei de 60, de 30, de 25, e falo para vocês, depende do trabalho que você vai fazer, é o ferro de solda que você vai comprar. Esse ferro de solda é um ferro de solda para uso geral, mas você tem que ter cuidado. Um ferro de solda de 40 watts, que está bem aquecido, ligado à tomada vários minutos, se você encostá-lo aqui na trilha e deixar ele encostado por muito tempo, quando você colocar o sugador e sugar, você vai remover até a trilha. A trilha, quando aquece demais, ela vai remover ele da placa. Então, um ferro de solda desse, você tem que saber usar ele. Se você ficar encostando ele, deixar ele muito tempo encostado ali, você vai remover até a trilha da placa. Então eu sugiro a vocês que, depende do aparelho que você for trabalhar, é bom você ter um ferro de solda de 40 watts, um de 30, um de 60, depende do que você vai usar. Aqui na minha oficina eu uso esse ferro de solda de 40 watts, mas eu tenho também duas estações de solda. Bom, meus amigos, eu vou deixar para o próximo vídeo essa parte da solda, que eu vou mostrar para vocês como fazer as soldas perfeitamente. Vou mostrar para vocês as minhas estações de solda, que eu tenho uma estação de solda com ferro e uma estação de solda de ar quente. Todas essas duas estações eu uso. No próximo vídeo vou mostrar como fazer as soldas e mostrar como usar as estações de soldas. Também vou mostrar como fazer emendas em fios, com solda e sem solda. E é isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado demais desse vídeo. Dá um like no vídeo para ajudar nosso canal Amor à Vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscrevam em nosso canal. E até a próxima, pessoal. Tchau!